Olá! E aí, bom dia, boa madrugada, boa noite, boa tarde. Eu sei que vocês estão aí empenhados nessa segunda fase da Câmara Legislativa. Muitas vezes vocês acabam assistindo os cursos nos horários bem inusitados aí. Mas é isso aí, né? Cada um tem que encontrar o horário que tem mais rendimento. Olha, meu nome é João Dino dos Santos, eu sou mestre em Linguística pela Universidade de Brasília e sou consultor legislativo aposentado da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje é uma visão geral do curso que a gente vem ministrando, né? O ano passado a gente formou uma turma, tem uma outra turma em andamento, e é um curso que procura se aprofundar nos 3 itens que vão ser tratados no concurso agora na segunda fase: o discurso, o parecer e o projeto de lei, né? Espero que vocês gostem dessa aula. Pode entrar em contato com a gente também, conversar, tirar sua dúvida pelo nosso site, o redaçãoaplicada.com.br. Vamos dar uma conversada sobre isso? Só quero te dar um bizuzinho interessante. Eu tive uma honra na minha vida, que foi exatamente no concurso de 2005, ser simplesmente ter metade dos consultores legislativos que foram nomeados na Câmara passaram pela minha mão. Isso é uma honra, é uma bagagem que a gente leva e que a gente fica muito contente. Aliás, se você quiser entrar lá na nossa página e veja o depoimento deles, muito importante para vocês que estão focados na segunda fase. Vamos lá? Gente, se você já estiver olhando aí a minha câmera, você já deve estar com uma curiosidade danada. Ô Dino, que papo é esse de dar um curso de pareceres de discurso no legislativo? Qual é a tua? Qual é o sentido disso? A galera de discurso precisa ficar muito atenta às estratégias de discurso. Por quê? Porque elas são muito semelhantes às estratégias de construção do parecer de mérito e de admissibilidade. Vou contar daqui a pouco um pouquinho para vocês. Vamos lá ver? Estratégia de prova, admissibilidade e mérito. Essa palavrinha danada, admissibilidade, né? Já a gente fala sobre ela um pouquinho. Vamos lá. Nossa bibliografia de base. Elaboração de texto legislativo, foi reeditado no ano passado, um trabalho fabuloso de meus colegas consultores, tá? Já era bom, ficou ainda melhor. Prefeito de prova, é preciso ter um certo cuidado com os modelos que estão lá, tanto em relação ao relatório, quanto em relação ao voto do relator propriamente dito. Esse é algo que a gente vai, nessa aula de hoje não vai dar para chegar nesse ponto, mas é algo que a gente tem que discutir, porque prova é prova, né? E quando você está na assessoria legislativa, a gente, digamos assim, né, diz que o uso do cachimbo faz a boca torta. Então, ainda mais eu que sou carioca, né? Pois é, então a gente tem que olhar prefeitos, por exemplo, de prova, tem que tomar um certo cuidado com alguns exemplos que estão lá, precisam ser ajustados para efeito de prova. Processo Legislativo e Funcionamento da Câmara Legislativa é outro livro elaborado pelos meus amigos, excelente, é uma bíblia, você tem que decorar, inclusive, para a hora da prova, né? Porque, acho que quem vocês estão ligados já na segunda fase sabe que a admissibilidade, você tem que responder algumas perguntas essenciais para poder construir o seu parecer de admissibilidade. E a mesma coisa em relação à questão de mérito. E lógico, Discurso Parlamentar e Estratégias para Concurso é o meu livrinho, é um livro extremamente prático, acho que vocês já devem ter dado uma olhada, está aí no mercado, na forma de e-book. Quem quiser adquirir é só falar com a gente, enfim, a gente está aí para ajudar. E o Discurso Parlamentar, ele tem algo muito importante. É um livro que ele está voltado para você fazer prova, para você construir o discurso na hora da prova. E isso é muito importante, por quê? Porque muita gente fica naquela ideia, naquela história, onde que eu estou, onde que eu vou, como é que eu faço, né? Então, vamos tocar nosso barco. Primeiro, o que é o parecer, né? E olha, às vezes eu digo assim, rapaz, será que eu explico isso desde o conceito mais básico assim? Pô, de repente a galera fala, pô, qual é que tá achando que eu não estou preparado? Mas sabe por que eu faço isso? Porque eu estou nessa praia há muito tempo, né? São 21 anos ensinando diferentes redações a redigir. Hoje, com a graça do nosso Senhor bom Deus, eu tenho talvez de 20% a 30% dos consultores do Senado passaram pela minha mão. Em primeiro lugar do meio ambiente, tem várias pessoas. A Câmara Legislativa, eu já falei, metade dos aprovados no último concurso passaram pela minha mão. Câmara Federal, a mesma coisa, e aí afora vai. De vestibular até o concurso de consultores, concurso para tabelião, muita gente passou aqui. E o que eu percebo? Eu percebo que vocês que estão na segunda fase
tem muita bagagem intelectual, tem muito conhecimento. Mas qual é o problema? É aplicar esse conhecimento num contexto que para muita gente é novo. Inclusive essa ideia de parecer. Então, eu falo assim, olha, já para evitar aquela velha história, tem gente que chega para mim e fala, Tino, vai devagar com essa história. Que diabo de parecer? Me ajuda. Então eu prefiro começar com conceitos bem básicos. Então vamos lá ver, o que é o parecer? O parecer é a manifestação escrita da comissão sobre a admissibilidade, essa palavrinha aqui que nós vamos repetir, mas vamos explicar, na aula de hoje não vai dar para a gente chegar a todos os detalhes, mas quem já foi meu aluno sabe que eu trabalho no sistema de checklist. Ficou bonito, hein? Ficou bacana, checklist. Por quê? Prova é prova. Quando você for consultor, você pode relaxar mais um pouquinho, mas na prova você tem um examinador. Tomar uma aguinha aqui, porque sabe como é que é, né? Semana que vem eu serei sexagenário. Então tem que cuidar da voz, do dólar desde os 19. Já tive fena, né, bro? Não é mole não. Vamos embora. Então, às vezes quando a gente está na consultoria, a gente acaba prescindindo de algumas etapas que para efeito de prova são fundamentais. Então a gente vai discutir ponto a ponto. Hoje não vai dar para tudo isso, mas eu acho que você vai ter uma boa ideia, isso é que é importante. Parecer será escrito, excepcionalmente poderá ser oral. Não vai ninguém levantar a mão, examinador, deixa eu fazer o meu parecer oral. Não dá. Bacana. Qual é a função básica do discurso no plenário da casa e das comissões? Galera, vamos pensar aqui comigo. Olha só que coisa interessante. Parem para raciocinar por que é que a gente fala tanto em admissibilidade e mérito. Por que a gente fala tanto? Parecer de admissibilidade da CCJ e parecer de admissibilidade da COF e mérito. Porque, na verdade, o parlamento, na sua função de legislador, né, a função legiferante, o que ele faz? Ele aprova novas leis ou modifica as leis existentes. E isso aí também é algo que logo adiante a gente vai ver, que é o seguinte: nós não somos o judiciário, nós não estamos julgando a aplicação da lei. É diferente isso. Tem até uma lâmina lá na frente que a gente vai deixar isso bem claro. Nós estamos fazendo a nova lei. Então, o que acontece? Para que uma nova lei ou para que uma modificação de uma lei existente possa ser aceita no ordenamento jurídico em vigor, ela tem que cumprir determinados requisitos. Ou seja, eu não posso ter uma lei ordinária, eu não posso ter um projeto de lei, eu não posso ter um projeto de lei complementar, um projeto de resolução que contraria o quê? Simples. Qual é a lei maior nossa? Não é a Constituição? Então, se ela contrariar a Constituição, ela não pode entrar no ordenamento jurídico. Se ela contrariar a lei orgânica, ela não pode entrar no ordenamento jurídico. Professor, mas digamos que eu estou lá na hora da prova e eu percebo que aquele projeto que me mandaram examinar, ele tinha um problema e eu podia sanar aquele problema com a emenda. O que eu faço? Você já deu a solução. Faça a emenda na hora da prova. Porque qual é a regra de base? A regra de base é que a gente deve aproveitar ao máximo os projetos que estão sob nosso exame. Então, se eu tenho um vício de inconstitucionalidade que é sanável, então eu devo apresentar uma emenda. Agora, se o vício for insanável, eu tenho que votar pela inadmissibilidade no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Professor, e como é que essa história que tem inadmissibilidade da CCJ, tem admissibilidade e inadmissibilidade da CCJ e admissibilidade e inadmissibilidade da COF? Exatamente. E aí, o pessoal de tributação e finanças e orçamento vai ter que ter um certo cuidado com o comando de prova. Não vou falar sobre isso hoje, mas a admissibilidade da COF é um pouco diferente. Por quê? Porque é outro problema. Uma lei, se ela traz implicação orçamentária e financeira, ela não pode contrariar a LDO, ela não pode contrariar a lei do orçamento e ela não pode contrariar aquela nossa amiga que a gente fala o tempo todo, que é a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que a gente está no parlamento, quando se fala em parecer no parlamento, o foco é o seguinte: escuta,
Alguém apresentou a proposição. Lógico, então vem cá, essa pessoa pode apresentar a proposição? O Distrito Federal pode legislar sobre aquilo? Então, são perguntas essenciais para a admissibilidade da CCJ. E também, escuta, essa matéria contraria uma lei, a Constituição Federal? Essa matéria contraria as leis federais nacionais? Essa matéria contraria a lei orgânica? Essa matéria contraria as leis complementares do Distrito Federal? E a mesma coisa, né? Essa lei tem uma implicação orçamentária e financeira. Tem fonte? Tem previsibilidade do impacto orçamentário e financeiro? Por quê? Porque tudo que eu estou falando aqui agora é requisito para que uma lei possa fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro e possa fazer parte também, no nosso caso específico da CLDF, do ordenamento jurídico do Distrito Federal. Professor, e o mérito? Pois é, você sabe qual é a minha opinião sincera? A minha opinião sincera é que o mérito talvez seja a coisa mais importante que existe no Legislativo. Estão com o zoião para mim, né? Pô, professor, todo mundo fala de CCJ, de COF, você está falando que mérito é importante? É sim, até porque, vamos e venhamos, se alguém apresenta um projeto, um determinado deputado, apresenta um projeto flagrantemente inconstitucional, o presidente da casa poderia devolver o projeto. Então, veja bem, você ter uma lei que é constitucional, ou seja, admissível do ponto de vista da CCJ e admissível do ponto de vista da COF, eu tenho para mim, para usar uma terminologia da galerinha aí, default. Quer dizer, é o mínimo, é o que tem que ser. Então, o que a gente vai discutir? A gente vai discutir mérito. Escuta, peraí. Essa lei é o quê? Alguém sabe dessas palavrinhas que a gente tem que ver? Só para vocês terem uma ideia, o que eu vou falar agora, eu preparo a galera para Senado e Câmara Federal com o manual da Câmara Legislativa. Sabe por quê? É só no manual da Câmara Legislativa que esses conceitos de mérito estão bem colocados. E, aliás, já vai uma coisa. Mas vai aparecer de mérito, tudo pode, acho que é uma questão do desejo do deputado. Ó, dedinho, ó. Não, senhor. Não, senhor. Uma lei, para ser aprovada quanto ao mérito, a primeira coisa, ela tem que ter relevância social. Tem que ter relevância social. Segundo, ela tem que ser oportuna. Ela tem que ser necessária. E por quê? Porque senão essa lei não faz sentido. Por exemplo, você tem a situação em Brasília, legalização dos condomínios. Tem uma relevância social muito grande, porque são milhares de famílias que moram ali e que, portanto, é importante legalizar os condomínios. É oportuno? Sim, é oportuno, muito oportuno e é necessário, até porque quando você legaliza, você angaria mais recursos para o Estado. Então, veja, o que eu estou querendo dizer a vocês é que essa estratégia da gente pensar em parecer discurso com um curso que trata das duas coisas tem a ver com o quê? Tem a ver com a tônica das discussões do parlamento. No parlamento, o que a gente discute no parlamento? A gente discute o mérito e a gente discute a admissibilidade da CCJ e a admissibilidade da COF. Então, as discussões, você pode ver ainda hoje, eu fui lá na Câmara Legislativa e de repente estou ouvindo no alto-falante. Eu estava lá, um deputado, eu não sei qual é, dizendo, não, porque olha, com esse recurso estariam tantas escolas em tempo integral, se fosse meio período daria tanto, o que ele está discutindo? Adequação orçamentária e financeira, ou talvez o mérito, dependendo dos dados que ele estivesse trazendo. Então, a questão de você pensar no discurso e pensar no parecer lado a lado, tem a ver exatamente com a tônica das discussões dentro do parlamento. No parlamento nós discutimos o quê? A admissibilidade, a constitucionalidade, juridicidade, legalidade, redação parlamentar. Discutimos também a adequação orçamentária e financeira, se contraria a LOA, LDO, LRF, né? E discutimos também o quê? O mérito, oportunidade, conveniência, necessidade, relevância social, implicações, variáveis determinantes da lei e implicações decorrentes. E aí vem uma outra coisa. Qual é a função, então, do discurso? O discurso, vocês têm que entender uma coisa. No comércio, a gente tem um hábito de dizer assim, a gente compra mais pela emoção do que pela razão. E o discurso, qual é a função do discurso? A função do discurso é vender aquela matéria pela emoção. Não adianta você, quando chegar numa comissão, você chegar no plenário,
é o discurso que vai tentar convencer os pares sobre a pertinência daquela matéria que está sendo apresentada. Então, quem acha assim que, não, porque o discurso e tal, está errado. Quem acompanha a vida parlamentar de Brasília do Brasil, já deve ter ouvido falar quando o Pedro Simon ou o saudoso Jefferson Pérez falava, é aquela velha história, todo mundo parava. São oradores, ou um saudoso Santiago Dantas, que eram capazes, às vezes, de reverter uma tendência de plenário. Por quê? Porque tinham a capacidade de fazer um discurso que tocava a emoção das pessoas que estavam ali, tinha uma capacidade de convencimento muito grande. Mas cuidado com isso. Por quê? Discurso não é só retórica. Não é só falar bonitinho. Colocar uma gradação, uma antítese, um chamamento, fazer um bom exórdio, uma boa peroração. Negativo. O discurso do parlamento de hoje, para convencer, ele tem que ter robustez de dados técnicos, ele tem que ter robustez de argumento. Então, é por isso também que eu já falei em alguns vídeos do nosso canal YouTube, e lá também na página do redaçãoaplicada.com.br, que é preciso estudar as matérias da agenda legislativa do Distrito Federal. Por quê? Porque eu tenho a impressão que nessa prova a gente possa ter um tema que coloque vocês numa situação de ter que ter muita intertextualidade, bagagem intelectual, para elaborar o discurso. Até porque, seguindo uma tendência de provas anteriores, eu não creio que você vai ter numa prova simplesmente um tema aberto. A minha expectativa é que você tenha provavelmente tópicos sobre os quais você tem que tratar no discurso, e eu acho que, se não for assim, vai ter um texto motivador que provavelmente também vai servir para você levantar no texto motivador os tópicos que precisam ser tratados no discurso. Vale a pena você visitar, por exemplo, dar uma olhada por aí, pegar as provas de 2002, de concursos anteriores, para olhar e verificar como é que elas foram formatadas. Vale a pena também pegar as provas anteriores de nível superior da FCC, e até alguém me disse recentemente, FCC gosta muito de tema filosófico e tal, e é verdade. Agora mesmo preparei algumas pessoas para o TST, e fazendo uma coleta de temas anteriores, realmente tem muita coisa que é de cunho mais filosófico. Até tem um tema, comentei num vídeo hoje, sobre os museus, que vale a pena você ver, um tema que está aí fervendo, e a ideia era, você estava um texto motivador e colocava uma parte do texto, falava que os museus não faziam mais sentido, que a contemplação era tediosa e tal, e no outro dizia que não, que eles faziam sentido, embora talvez devessem ser modernizados. Então, veja bem, quando nós decidimos montar essa aula daqui, montar um curso sobre discursos e pareceres, não foi de forma aleatória, foi porque, tanto nos discursos quanto nos pareceres, a tônica é a mesma. Nós vamos discutir admissibilidade e mérito. Beleza? Então, minha galera, o que acontece? A gente trata desses dois aspectos, esses três aspectos, a admissibilidade da CCJ, a admissibilidade da COF e mérito, por quê? Porque as conversas, as discussões do parlamento se dão todas elas nesses três eixos. Seja quando a gente está usando os discursos, seja quando a gente está elaborando pareceres, tá certo? E é isso que você vai ver também em provas. A gente desmonta também provas do nosso curso. Eu acho que vocês devem fazer isso, porque é uma maneira de você entender a prova melhor, e até vou fazer um comentário já para vocês a respeito de algumas coisas curiosas do edital e algumas curiosidades também da prova, que a gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado, porque a prova é diferente da atuação do consultor no dia a dia. Tocar o nosso barco. Bom, aí já está um comentário de que os alunos de redação parlamentar vão aproveitar muito as aulas de parecer exatamente para construir os argumentos de discurso. Por quê? Porque eu tenho comentado muito com meus alunos o seguinte: às vezes eu tenho percebido que todo mundo pensa assim no discurso. Tudo bem, eu vou pelo mérito no discurso favorável e eu vou pelo mérito no discurso contrário. Pode ser que não dê para fazer isso. Pode ser que não dê para fazer isso. Pode ser, por exemplo, que quando eu olhar o discurso contrário, eu falei, rapaz, mas isso aqui que estão apresentando é algo inconstitucional.
Então, se eu de repente olho um discurso que ele é meritório, mas ele é inconstitucional, a proposta está se fazendo ali, ó, então pode ser que eu ter conhecendo o que é constitucionalidade, conhecendo o que é adequação orçamentária e financeira, eu tenha mais condições de escrever meu discurso contrário. Por exemplo, outro dia eu dei um exercício aqui para meus alunos, disse assim, olha, determinado deputado, oriundo da Polícia Civil, da base Polícia Civil, resolveu apresentar um projeto de lei equiparando os vencimentos da Polícia Civil aos vencimentos da Polícia Federal. E mandei bravo, falei assim, agora vocês façam parecer, eu fiz assim bem aberto, porque na FCC a gente tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, o ideal é que o cara vai colocar um projeto de lei com justificação bonitinho para você fazer o parecer. Mas eu já vi outras oportunidades de fazer um texto motivador, dizendo, como eu fiz aqui agora, um determinado deputado ligado às bases da Polícia Civil apresentou um projeto de lei na Câmara Legislativa equiparando os vencimentos da Polícia Civil ao da Polícia Federal. Né? Argumentou que é uma tradição, avalie a admissibilidade dessa proposição e avalie o mérito. E poderia também o seguinte, faça um discurso favorável a essa proposição e faça um discurso contrário, não é verdade? E o que aconteceria? Quanto ao mérito, eu acho muito difícil que você vá querer dizer que eles não mereçam ter um reajuste e tudo mais. Mas quem conhece minimamente a questão da admissibilidade sabe que, lamentavelmente, nem o deputado, nem o próprio governador não pode conceder esse reajuste. Por quê? Porque, nos termos da Constituição, a Polícia Civil do Distrito Federal, ela está no âmbito de competência federal. Né? Ele pode até sugerir, mas esse projeto tem que ser aprovado no Congresso Nacional. Então, veja, você poderia, em termos de discurso, olha, é louvável a iniciativa do deputado, porém, esbarra no ordenamento jurídico em vigor. E não precisa nem dizer que alguém que tem essa percepção na hora de uma prova, ele fica com um trabalho bem mais fortalecido do que aquele que fala, eu tentei argumentar contrariamente, no mérito aí, eu acabei sentindo que o argumento não ficou legal. O pessoal de discurso precisa entender de admissibilidade também. Por quê? Porque essa pode ser uma porta extremamente importante na hora da prova. Muito bem, tocando nosso barco. No primeiro momento nós vamos falar da construção de pareceres, lógico, porque fica mais fácil, e depois nós vamos para o discurso, né? Esse trabalho que a gente vem desenvolvendo com a galera aqui, ó, ele tem 30 horas gravadas, né? A gente mergulha no parecer de mérito, no parecer de admissibilidade, trata da admissibilidade na COF, trata da admissibilidade na CCJ, trata de discurso e trata de projetos de lei. É muito completo, é muito completo e muito interessante, porque é um curso que vai realmente dar a você todas as condições necessárias para enfrentar a prova de consultor legislativo. A galera de consultor técnico e legislativo, a gente está bolando aí se vai fazer um trabalho voltado especificamente para eles, porque eles terão um estudo de caso, mas o parecer não deixa de ter uma cara de estudo de caso, mas não é a mesma coisa, a linha de raciocínio é completamente diferente, não dá para misturar as duas coisas. Inclusive, se você fazer para consultor técnico legislativo, o que eu estou falando aqui é bastante diferente. Embora você tenha pareceres e o estudo de caso seja uma espécie de parecer, mas são óticas completamente diferentes. É bom que isso fique bem claro. Uma coisa não se mistura com a outra. Beleza. Característica do parecer. Primeira parte a gente já comentou, parecer a manifestação de comissão da mesa diretora sobre a matéria sujeita a seu estudo. Parecer a manifestação escrita de comissão sobre a admissibilidade técnica, redação e mérito das matérias submetidas ao seu exame, devidamente fundamentado. Exatamente. Por quê? Aí já vem uma coisinha muito interessante que vocês já devem ter parado para ver. Lá no edital, tanto no de 2005 quanto no de 2018, está dito que a prova será o que mesmo? Como é que é o nome? Qual é a expressão que eles usaram? Voto em parecer. Ora, quem está começando a olhar os pareceres para a segunda fase, vai falar, Dino, eu não vi em nenhum lugar do parecer essa expressão voto em parecer. Nem você, nem eu, nem a torcida do Flamengo. Não rola. O parecer ele é composto por duas partes, relatório e voto do relator. Aí você fala, vem cá,
Você acha que então o examinador, quando ele disse voto em parecer, ele quis dizer voto do relator? Pois é, eu até acho, só que a experiência me mostrou no concurso 2005, que é aquela velha história, né? Seguro morreu de velho, desconfiado vive até hoje, né? Estava preparando a galera, eu falei, gente, vocês vão me desculpar, mas eu vou exigir, no meu curso, vou tratar do relatório. Imagina, né, voto em parecer, eu falei, seguro morreu de velho, desconfiado. Eu repeti aqui agora. Por quê? Não deu noutra. Não deu noutra. Pelo menos em umas 2, 3 áreas, o examinador pediu para fazer o relatório do parecer e não só o voto do relator. Então nós precisamos aprender, e vamos aprender aqui, estamos ensinando isso para os nossos alunos, como fazer o relatório. E é a tal história, mais uma vez a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o manual de elaboração de textos legislativos, porque nem todos os pareceres que estão lá trazem um relatório como deveria estar na prova, né? Mas aqui a gente vai aprender a fazer. E outra coisa também muito interessante, ora, você tem que ficar esperto, porque de repente você gasta um tempo muito grande fazendo um relatório e perde as linhas para fazer um voto do relator, que é a parte mais robusta da prova. Então tudo isso a gente discute no nosso curso. Muito bem, tocando adiante, vamos lá. O parecer será escrito, excepcionalmente oral, aqui não vai ter o nosso parecer oral, é claro. Aqui dizendo que tem que ser acompanhado da leitura, isso tudo não tem muito problema. Muito bem, a comissão, ao apresentar parecer sobre qualquer matéria, deve limitar-se a opinar sobre os assuntos de sua competência. Olha, aqui tem um detalhe muito curioso sobre o nosso concurso. Veja só, vocês sabem que a maioria das comissões são comissões de mérito, correto? Agora, a CCJ, se você for lá no regimento interno, você vai perceber que ela tem atribuição de tratar da admissibilidade das proposições com a constitucionalidade, juridicidade, a legalidade, regimentalidade e técnica legislativa. Porém, quando a CCJ trata de alguma matéria que está no seu rol de competência, ela também trata do mérito. E qual é a curiosidade? A curiosidade é que lá, quando o consultor elabora esse parecer, ele trata da admissibilidade e do mérito na mesma peça. E no nosso concurso não será assim. Eles separaram um parecer de admissibilidade e outro parecer de mérito. Então isso é muito curioso, porque a COF também tem o mesmo comportamento. Ela fala da admissibilidade orçamentária e financeira, mas ela, quando está tratando de matéria no seu rol de competência, também trata do mérito. E na nossa prova eles separaram essas duas coisas. O que é bom, o que é ruim? Bom, eu não quero ser, né, como diz outro feature teller, né, não sou pitonisa, não gosto de ficar privando o tema, acho um perigo, acho que atrapalha mais do que ajuda. Mas há uma coisa curiosa. Primeiro, é que provavelmente a matéria que vai ser dada para o candidato de CCJ a fazer o parecer de mérito deve estar no seu rol de competência. Deve estar no seu rol de competência. A mesma coisa, competência da CCJ, a mesma coisa em relação ao pessoal de orçamento, tributação e finanças. Deve ser alguma matéria de mérito, deve ser alguma matéria no rol de competência da COF. E a recíproca é verdadeira. Você de meio ambiente vai fazer um parecer de mérito sobre uma matéria de meio ambiente e também vai fazer um parecer de CCJ sobre uma matéria de meio ambiente. Você de educação vai fazer um parecer de mérito de educação e vai fazer um parecer de admissibilidade de CCJ de educação. Existe uma questão que está sendo levantada, já pedi a minha galera para dar uma olhada, e que é uma coisa muito curiosa, porque no edital não se está falando em nenhum momento nessa diferença da admissibilidade de COF e de CCJ. Então a galera de COF vai ter que tomar um cuidado a mais com o comando de prova, porque aqui, por exemplo, a gente examinou e tem examinado provas de concursos anteriores, inclusive de meus queridos colegas hoje, que eu tive a honra de preparar. E a gente percebeu, outro dia, estava discutindo aqui em sala, exatamente isso. Mas o sujeito pediu um parecer de admissibilidade para alguém de COF e
na linha tônica, ele, ao que tudo indica, o parecia, inclusive na hora da prova, foi feito como sendo de CCJ. Então essa é uma questão que eu acho até que os candidatos deveriam interpelar a FCC, se quando ela fala em admissibilidade para a área de economia, orçamento e finanças e tributação, como é que vai ser essa admissibilidade? Se será focada no parecer de COF ou se vai ser focada no parecer de CCJ. É claro que quando você está falando da admissibilidade da COF, há também os mecanismos de planejamento orçamentário e financeiros previstos na própria Constituição. E eu posso direcionar na hora da prova para que o candidato tenha que examinar esses elementos constitucionais. Mas é uma dúvida pertinente, por enquanto não há uma resposta muito clara, nem no próprio edital, até onde a gente pesquisou, falando se o parecer de admissibilidade para a área de orçamento, finanças e tributação será da COF ou da CCJ. Vou botar uma pulga atrás da orelha de você, né? Não é maldade, professor. Mas a gente tem que fazer essa reflexão agora, antes da prova. Se tiver que interpelar a FCC, tem que ser agora, antes da prova. Bom, eu já vou caminhando um pouquinho aí para a finalização dessa nossa aula aí demonstrativa e espero que esteja ajudando vocês um pouco. Aqui tem algo que eu já comentei no início. É lógico que o parecer se encaixa no processo legislativo, eu diria que é a principal peça do processo legislativo, porque é ele que permite apreciar essa nova lei, se ela pode ou não vir a fazer parte do ordenamento jurídico. E, exatamente, o parecer, que é o principal instrumento do processo legislativo, conjunto de atos pré-ordenados que visam a formação das leis. Lógico, o parecer permite que as comissões se manifestem contra a admissibilidade e o mérito da proposição em apreço. E, portanto, é realmente a peça mais importante que nós temos dentro do processo legislativo. Tocando, o discurso segue na mesma linha, com instrumentos, como instrumento de manifestação parlamentar, acerca das proposições em apreço ou de temas da agenda legislativa nacional, regional ou local, dependendo de para onde você estiver fazendo o concurso. O bom discurso provoca a reflexão, questiona e, se bem construído, conquista até os votos da oposição. Bom, por isso é que o discurso não é apenas uma peça de retórica, eu já falei sobre isso, mas é um texto construído com argumentos técnicos em relação tanto à oportunidade, às palavrinhas mágicas do mérito, conveniência, necessidade relevancial da matéria, quanto aos aspectos de admissibilidade. Bom, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês possam realmente entender um pouco dessa história da construção dos discursos e da construção dos pareceres. E, claro, vocês possam contar com a gente por intermédio da nossa página, redaçãoaplicada.com.br, para tirarem dúvidas e para a gente fazer um laço aí de amizade, de colaboração, porque é sempre um prazer poder conversar com todos vocês que estão interessados nessa segunda parte do concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foi um prazer estar com vocês, eu espero que vocês aproveitem bastante essa aula e vamos lá, vamos tocar adiante, vamos aí ver se a gente consegue alcançar o sucesso. O que eu posso dizer para você é o seguinte, muito cá entre nós antes de terminar, vale a pena. Consultor legislativo é uma carreira maravilhosa, para mim mudou a minha vida, não sou rico não, nem marajá, isso é onda, mas dá para ter uma agradável vida de classe média, o plano de carreira da Câmara é maravilhoso, a remuneração começa um pouco mais baixa do que a remuneração do Congresso, mas no final de carreira todo mundo ganha teto salarial, temos um excelente plano de carreira, você chega lá, por exemplo, tem aqueles 16 mil, você tem mestrado, tem doutorado, tem especialização, já pede para contar aquilo ali, já dá mais uma graninha bacana, Fora o auxílio alimentação, que são mais de R$1.000, nada mal, e você tem também uma progressão a cada ano ali, anuênios integrais, sobre a remuneração integral, enfim, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de lutar com garra, competência, e muita fibra para se tornar consultor legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foi um prazer estar com vocês e espero que eu possa ajudar da melhor forma possível, como a gente vem fazendo há 21 anos, e eu quero vocês lá. Eu vou até lá no dia da posse, porque eu já estou aposentado, mas eu vou lá no dia da posse. Grande abraço, tudo de bom, até uma outra oportunidade.